dia, sejam bem-vindos ao Repórter Mirante. Hoje, o RM mergulha na história do crime da Baronesa, um dos mais cruéis do Maranhão. Até hoje, o crime da Baronesa é pesquisado por juristas de todo o país. Virou enredo de livros e vive na memória de quem luta contra o preconceito e a injustiça. Ficou curioso? Vamos saber mais dessa história porque o RM está só começando. O Caminho das Pedras revela um passado que jamais será esquecido. O Centro Histórico de São Luís guarda a memória do crime que mostrou ao mundo a crueldade de uma sociedade escravocrata na segunda metade do século XIX. O ano era 1876. O Brasil, naquele momento, se movimentava contra o assombroso sistema escravista do período imperial. A então província do Maranhão, dominada pelos grandes donos de terra, era sustentada pelas lavouras de arroz e algodão, erguidas pela mão de obra escravizada. Na sociedade daquela época em São Luís, a morte de Inocêncio, uma criança escravizada de apenas 8 anos de idade, gerou um grito por justiça e levou a então esposa do Barão de Grajaú ao banco dos réus. O jovem promotor, acabado de sair da faculdade de Direito, toma ciência do caso da morte do garoto Inocêncio e leva a Ana Rosa a júri popular. Então, isso vai ser um grande choque para as elites reacionárias, conservadoras do Maranhão da época. Ana Rosa Viana Ribeiro, que mais tarde seria conhecida como a Baronesa de Grajaú, era esposa de Carlos Ribeiro, o Barão de Grajaú, que foi um produtor rural, líder político no Maranhão durante o Império. Ana Rosa era uma mulher influente. Ela tinha comprado Inocêncio e o irmão dele, Jacinto, de 6 anos de idade, para serem escravizados pelos filhos dela, que voltariam de uma temporada de estudos na Europa. Ele apanhava severamente, sofria castigos, ele e outros escravizados da casa, mas que em um momento a Ana Rosa ela pega um objeto pérfuro cortante e atinge o ventre daquela criança, né? Outros escravizados já tinham passado por outras sevícias, talvez tenha ocorrido alguma morte anterior ao Inocêncio, mas o caso só se torna conhecido por causa do trabalho do jovem Celso Magalhães. A morte de Inocêncio impulsionou o movimento abolicionista, numa época em que o próprio Código Criminal Brasileiro, o primeiro de 1830, tinha os escravizados como propriedade privada e determinava penas físicas a quem descumprisse as ordens dos senhores. As penas mais duras eram trabalhos forçados, açoites e a morte. A morte dessa criança terminou despertando e animando as pessoas para lutarem contra o fim da escravidão. Diz Joaquim Nabuco que o abolicionismo foi o primeiro grande movimento nacional que reuniu várias classes sociais. Então, muitos setores da sociedade brasileira se uniram em torno da pauta do abolicionismo e muito em razão de pessoas que perderam a vida, como foi o caso do garoto Inocêncio. Segundo relatos da época, a baronesa teria mandado sepultar Inocêncio sob a condição de que ninguém abrisse o caixão. No caminho até o cemitério, em meio à dor,
O instinto de uma mulher negra que tinha comprado a própria liberdade falou mais alto. Geminiana, mãe de Inocêncio, exigiu a abertura do caixão e assim descobriu as lesões no corpo do filho. Aí vieram as suspeitas de que a morte teria sido causada por maus tratos na casa da baronesa, de quem Inocêncio era propriedade. Na época, a polícia abriu um inquérito para investigar o caso e pediu exame de corpo de delito. O delegado de polícia, ele esteve na casa da baronesa. Ele fez uma busca na casa da baronesa e, inclusive, a interrogou na sua própria residência. Ela não foi à delegacia de polícia, ele que foi lá. E ele alega que a criança tinha várias equimoses, ferimentos nos pulsos, nos joelhos, na cabeça, e chega a insinuar que aquilo eram maus tratos e castigos imoderados que eram praticados naquela criança. O desembargador José Eulálio Figueiredo estuda o caso há mais de 20 anos. Na 5ª edição desse livro, detalha o perfil da baronesa. O que criminaliza a baronesa era a fama dela, de ser uma mulher má. A fama de torturadora. Certa feita, uma jovem escrava, durante a noite, no jantar, foi servir um jantar. E o marido da baronesa, o barão de Grajaú, seu Carlos Fernando Ribeiro, fez um elogio. Ela apresentou uma arcada dentária muito bonita, branca, e ele elogiou. Ela não disse nada, a baronesa. No dia seguinte, ele viajou para Alcântara. Ela mandou arrancar todos os dentes da escrava num alicate chamado torquês, sem anestesia. E as controvérsias da investigação. E o curioso é que no inquérito policial não há apreensão de palmatórias, de chicotes ou de outros instrumentos que eram utilizados para castigar a pessoa escravizada. Então fica muito duvidoso a informação solta do delegado de polícia. O sistema que escravizou Inocêncio e outros tantos descendentes africanos no Maranhão começou durante a colonização portuguesa. No século XVII, a mão de obra escravizada era principalmente indígena. Mas no século XVIII, milhões de africanos foram retirados à força de suas terras e transformados em mercadoria. Eram embarcados em navios superlotados, em viagens longas, marcadas pela fome, doenças e violência. Ao chegar ao Brasil, eram vendidos e obrigados a trabalhar sem qualquer liberdade, sustentando a economia colonial. Este lugar, no Centro Histórico de São Luís, hoje é o Museu do Negro. Mas no século XVIII, aqui era um ponto de venda de escravizados. A casa agora se tornou um símbolo de luta pelos que muito resistiram. A Foz das Mercês foi o maior mercado de negros escravizados do Maranhão. Então, quando os negros chegavam, vinham para esse espaço, porque esse espaço era de uma família de Antônio Garré. E essa família também de colonizadores, eles tinham em seu negócio a comercialização do povo negro. Usando toda a sua influência, a baronesa tenta escapar do banco dos réus. Mas no caminho dela estava um homem que não se intimidou diante dos poderosos e lutou por justiça. É o que você vai ver a seguir. O RM volta rapidinho.